Olá, aqui é o professor Ricardo e mais uma aula de filosofia. Hoje nós continuaremos o nosso papo sobre direitos humanos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as gerações dos direitos humanos e essa aula vou tentar fazer ela mais rápida para a gente ser mais dinâmico. Talvez eu leia um pouco, já peço desculpas de antemão, mas vamos lá então, vamos conversar sobre as gerações dos direitos humanos, tá? Em 1979, esse carinha aí, chamado Karel Vazak, ele propôs uma análise dos direitos humanos naquilo que a gente chama de gerações, pensando os direitos humanos como sendo fruto da inspiração dos ideais da Revolução Francesa. Karel Vazak pensa então que a geração dos direitos humanos ela condiz historicamente com estes ideais da Revolução Francesa, sendo então liberdade, igualdade e fraternidade. Quando então nós falarmos de geração de direitos humanos, tenha em mente estes ideais e conceba, entenda que estes ideais estarão então servindo como uma base elementar e filosófica para a produção do direito humano, para a produção dos elementos jurídicos, culturais relativos aos direitos humanos, aquilo que estará em voga em cada período histórico, tá? Então, pensando aí, a primeira geração dos direitos humanos, inspirado pelo princípio, pelo ideal de liberdade, o foco era no indivíduo, o foco era diminuir a influência do Estado na vida particular das pessoas, portanto, era muito inspirado e representado pela ideia de liberalismo e pelo Estado liberal. O ideal de liberdade, ele estava previsto na ideia de que o Estado deveria diminuir-se, deveria interferir menos na vida das pessoas e as pessoas teriam então mais liberdade, mais possibilidade de exercer a livre iniciativa. Esta geração está associada ao contexto do final do século XVIII. Seu marco histórico é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Esta geração está concentrada nos chamados direitos civis e nos direitos políticos. Nós vamos falar sobre eles. Exemplos de direitos civis são a liberdade de expressão, direito ao devido processo legal, presunção de inocência, proteção à vida privada, liberdade de locomoção, dentre outros. Pense então, senhores, antes de questionar os direitos humanos, na importância do debate e na profusão dos direitos humanos para a sua vida, para a existência da proteção da sua vida privada, para a existência da liberdade de locomoção, da presunção de inocência, do devido processo legal, da liberdade de expressão, elementos de direito que nós possuímos e que nós tendemos a acreditar que são naturais, mas não condizem com a história da nossa sociedade. Antigamente, estes direitos, eles não eram entendidos como direitos naturais, Não era todos os indivíduos que tinham possibilidade de falar o que pensavam, não eram todos os indivíduos que poderiam ir a todos os lugares. Existiam castas, existiam grupos sociais que se distinguiam e que, portanto, tinham a oportunidade de ascender ou acessar determinados lugares da sociedade ou viver conforme com determinadas características, possuir determinados objetos ou propriedades. Quer dizer, hoje nós possuímos muitas coisas, muitos direitos que nós conquistamos, mas foi o debate, foi a luta pela conquista desses direitos humanos que nos proporcionou tal coisa. Então, antes de questionar os direitos humanos, entenda que direitos humanos eles são muito vastos e estão sim presentes cotidianamente na nossa vida. Exemplos de direitos políticos, que são aqueles que asseguram a participação popular na administração do Estado. O núcleo desse direito envolve o direito ao voto, o direito a ser votado, o direito a ocupar cargos ou funções políticas e, por fim, o direito de permanecer nesses cargos. São direitos de cidadania que asseguram, além disso tudo, direitos ligados ao processo eleitoral, como filiação partidária, alistamento eleitoral e a alternância do poder. Os direitos políticos que nos concedem essa possibilidade de viver em um Estado de direito, de viver em um Estado republicano. Então pense muito antes de
questionar os direitos humanos e considere a importância desses direitos que nos foi conquistados, que nós conquistamos ao longo do tempo. Então essa é a primeira geração dos direitos humanos. A Conjuração Mineira, né, a Inconfidência Mineira, é muito representativa desse período histórico de desenvolvimento, debate e luta pela conquista dos direitos humanos de primeira geração, pela conquista da liberdade, pela liberdade civil, pelo direito político. Tá? Então, quando você estudar sobre a Inconfidência Mineira, pense um pouco sobre isso. Outros processos de lutas pela emancipação de povos, de grupos, de sociedades, ocorreram muito em função deste debate que estava em voga. Vamos então para a segunda geração dos direitos humanos, esta geração que está pautada não na liberdade, mas sim na igualdade. Historicamente também é sucessor da primeira geração. Aqui o que está em voga, os direitos civis, os direitos políticos, minimamente eles já foram conquistados ou já estão pré-estabelecidos os discursos, os debates, a análise sobre eles. Chegar àquela conclusão de que o ser humano é um sujeito que deve possuir direito a ter liberdade civil, deve ter direito a participar da vida política do seu país, estas conclusões elas já estavam postas, já estavam escritas em livros, né? Muitas sociedades no mundo já tinham entendido como direitos reais e já tinham legislado em favor das pessoas para que esses direitos se tornassem efetivos. Mas a igualdade ainda não. E aí faltava agora a gente chegar neste debate, e este debate é um debate típico do século XX, é um debate que vai produzir muito ordenamento jurídico, muito pensamento, muito livro, muito questionamento e, obviamente, também muita luta, né? Muitos movimentos sociais em favor desses direitos que visam a igualdade. Após notar que o Estado obrigatoriamente precisava intervir na vida da sociedade para regulá-la da melhor forma possível, foi proposta a intervenção deste, aplicando e respeitando os direitos humanos fundamentais e sociais. Essa geração é representada pelo Estado social e democrático. Se por um lado, quando nós lutávamos pela liberdade, né, acreditávamos que o Estado menor e o homem absolutamente livre para se associar, para criar, para desenvolver, possibilitava que o ser humano vivesse em condição de usufruto dos seus direitos, foi com o passar do tempo que nós passamos a perceber que um Estado completamente negligente por ser tão pequeno, negligente ao ser humano, este mesmo Estado não seria então capaz de conceder a condição mínima para o indivíduo viver em condições de dignidade, a impossibilidade de viver em usufruto dos seus direitos. Então, ainda que estivessem prescritos na lei, muitos seres humanos não tinham possibilidades de usufruir dos seus direitos, porque as mínimas condições para tal não estavam dadas. Daí, então, o que nós vamos fazer então? Nós vamos começar a propor que o Estado se modifique de modo a que garanta uma mínima parcela de renda, de condições sociais básicas, de saúde, de educação, para que as pessoas tenham possibilidade de conviver, de viver e de exercerem a liberdade, aquilo que já fora conquistado antes. Então o Estado social é o Estado que vai dar garantias de não somente liberdade, direitos civis, direitos políticos, mas também de dignidade. Quer dizer, vai oferecer um mínimo de escola, de saúde, de possibilidade de locomoção, inclusive de lazer, para que as pessoas possam usufruir daqueles direitos que estavam prescritos. Surgem após a Primeira Guerra Mundial, quando começa a se fortalecer a concepção de estado de bem-estar social, muito inspirado na obra de John Maynard Keynes, o economista americano que vai pensar no welfare state, o estado de bem social. Muito interessante isso. Surgem da necessidade do Estado garantir direitos de oportunidade iguais a todos os cidadãos através de políticas públicas como o acesso básico à saúde, educação, habitação, trabalho, lazer, entre outros.
O Estado tem que participar, garantindo que as oportunidades sejam igual para todo mundo. A ideia de que bastava que o ser humano se esforçasse e seria concedido a ele a livre mobilidade social, a livre ascensão social dentro da sociedade, caiu por terra, tendo em vista que se percebeu que a estrutura da sociedade impossibilitava que muitos indivíduos saíssem da miséria, se não houvesse a mão do Estado para exercer uma força na organização da própria sociedade, inclusive na economia, para possibilitar esse mínimo, né, de garantia da dignidade da vida dessas pessoinhas. Direitos sociais, econômicos e culturais imprescindíveis à possibilidade de uma vida digna. Enquanto na primeira geração o foco era os direitos civis e os direitos políticos, aqui nós temos os direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Fiquem espertos. Dignidade se traduz na situação de mínimo gozo garantido dos direitos pessoais, civis, políticos, judiciais e de subsistência econômicos, sociais e cultural. Então, quando você escutar a palavrinha dignidade, pense nisso, é o mínimo. É o mínimo para se viver como um humano que se é. É o mínimo para garantir que o indivíduo tenha oportunidades, inclusive de ascensão social, oportunidade de fazer com que aqueles seus potenciais se tornem reais. Sabe? Eu sempre penso nisso, como quantas pessoas incríveis, extraordinárias, que poderiam ter transformado a humanidade em algo melhor, transformado o planeta em algo melhor, perderam. E nós, como um grupo social humano como um todo, perdemos estes potenciais por não termos dado garantias de oportunidade que esses indivíduos se desenvolvessem e que trouxessem para a realidade, né, estes potenciais que foram perdidos. Por quê? Por conta da marginalidade, por conta da miséria, por conta do não acesso aos recursos mínimos para uma vida digna. E é aí então que os direitos humanos de segunda geração se tornaram tão importantes e tão fortes e tão reconhecidos no mundo inteiro por fazerem esta luta, esta militância por busca de conquista da dignidade. Segundo Ingo Wolfman Sarlet, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo. Respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa, corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. Né? Fechou, ficou muito bonitinho. Nós temos então como marco da segunda geração dos direitos humanos a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pessoalmente eu chamo de DUDH porque é DUDH. E este documento é um documento impressionante, é um documento que se torna o documento mais reverenciado no direito mundial desde 1948, momento em que o Brasil foi o primeiro a assinar, por isso que é comum que o Brasil sempre seja o primeiro a ter a fala, né, o direito de fala, a primeira a proferir nas reuniões da ONU, porque o Brasil foi o primeiro a assinar em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Daí também a gente perceber a grande reverência que existe à Declaração Universal dos Direitos Humanos na nossa Constituição Federal de 1988, não é? É muito presente em muitos elementos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos lá na nossa Constituição. Então eu recomendo muito que vocês conheçam aprofundadamente a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Conheçam mesmo, a leiam com frequência para que vocês se relembrem destes instrumentos, desta convenção. Não é um tratado, tá? A DUDH não é um tratado, é uma convenção internacional, não é um tratado, não tem valor de lei dentro dos países, mas os países podem e comumente acatam muito dos instrumentos, muitos dos elementos que estão presentes aqui na DUDH. E se tornou então, a DUDH se tornou então uma grande referência para muita produção de legislação no mundo inteiro, o que é extraordinário. Eu amo de paixão e eu acho lindo principalmente essas considerações iniciais que eu quero ler junto com vocês.
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Então, olha, você pode utilizar isso como uma conclusão de sua redação. Fica lindo e maravilhoso. Não diga que eu falei isso, tá? Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta inspiração do homem comum. Isso é muito bonito. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdade é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral proclama, equipe Rocket voando na velocidade da luz. Né? Então, esta que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. E aqui então os 30 artigos da DUD. Leiam os 30 artigos da DUD, né? Você pode pausar o vídeo e ler aqui o artigo 1 até o 10, o artigo 11 até o 20 e o artigo 21 até o 30. Pode pausar o vídeo para ler. Uma coisa que me instiga a pensar sobre os direitos humanos, esta frase maravilhosa que foi proferida por um psicólogo uruguaio, que ele dizia: os tigres não se destigrizam. E deixou a plateia pasma, porque os tigres nunca deixam de ser tigres. Ao contrário dos tigres, nós, seres humanos, comumente nos desumanizamos. Como Aristóteles acreditava que o que há em nós é a humanidade em potencial e que nós a desenvolvemos enquanto desenvolvemos em nós as virtudes humanas, e quão mais virtuoso é um homem, mais humano ele é, o contrário de virtude é vício. E quando nós não desenvolvemos as virtudes, ficamos abertos a nos tornarmos viciosos. Os tigres não se destigrizam, mas os humanos se desumanizam. Notar que existem direitos a serem conquistados, direitos pelos quais muitos lutaram para ser conquistados e que nós precisamos continuar a luta para mantê-los vivos, nos faz perceber que nós necessitamos dia a dia lutar, nos esforçar para ser humanos. Se os tigres não se destigrizam, é porque eles não se esforçam para ser tigres. Sempre o foram e sempre serão. Mas nós não. O humano tem sempre em seu horizonte a humanidade e a desumanidade. Nos tornar humanos é lutar
para que direitos, deveres, para que a nossa humanidade seja real, efetiva, presente. Nos mínimos atos nossos de cada dia, como no estado dentro do qual nós vivemos. Um estado que criamos artificialmente, porque o ser humano, então, é um produto artificial do próprio ser humano. Nós não temos como possibilidade de sermos eternamente humanos, porque está sempre no nosso horizonte, tanto a humanidade quanto a desumanidade. Presta atenção a isso. E aí é que nós chegamos, então, à terceira geração dos direitos humanos. Essa aqui ainda está em grande debate. É o problema filosófico dos direitos humanos, da ética atual, inspirada no ideal de fraternidade, esta geração dos direitos humanos, que supõe a solidariedade entre as pessoas, não requer somente direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, econômicos, requer outros direitos, direitos difusos, direitos coletivos, direitos que às vezes nem parece que é muito direito mesmo, que exige um tipo de reflexão, de análise ética muito aprofundada, tem que abrir o coração, cara. Os animais têm direitos, vamos encontrar direitos, vamos encontrar direito para os idosos. Vamos entender que existem minorias sociológicas e que precisam de um tratamento específico do campo jurídico do nosso Estado? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Pô, mas é difícil entender esse negócio? Realmente é difícil, mas você tem que abrir seu coraçãozinho, sua cabeça, analisar que esses são os direitos da nossa geração. Esses são os direitos da nossa geração. Somos nós que podemos ou não fazer com que esses direitos vigorem, sejam reais, efetivos ou não. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma forte comoção mundial a respeito da necessidade da proteção da humanidade como um todo. Foram propostos nessa geração direitos muito mais amplos, como o direito ao meio ambiente, direito à paz e direito ao desenvolvimento. A partir da década de 1960, a preocupação passa a ser com os direitos difusos, ou seja, direitos cujos titulares não se pode determinar, nem mensurar o número exato dos beneficiários, e com os direitos coletivos que possuem um número determinável de titulares, que por sua vez compartilham determinada condição. São exemplos a proteção de grupos sociais vulneráveis e a preservação do meio ambiente. São exemplos a proteção de grupos sociais vulneráveis e a preservação do meio ambiente, o direito ao desenvolvimento, a paz, o direito de comunicação, o direito de autodeterminação dos povos, o direito à defesa de ameaça de purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra as manifestações de discriminação racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou qualquer outro conflito armado. Ainda, direito ambiental, direitos do consumidor, direito da criança, do adolescente, do idoso, de portadores de deficiência, bem como a proteção dos bens que integram o patrimônio artístico, patrimônio histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico. Então, cara, quando você sabe que existe uma lei que protege o patrimônio histórico da sua cidade, esta lei, ela surge com base em uma análise de direito humano. Cara, como é possível? Você deve estar se bugando. Como que existe uma lei que protege a Casa Velha e esta lei é direito humano? Como isso é possível? Sim, porque na nossa geração dos direitos, geração de direitos dentro da qual vai surgir a nossa tão consagrada Constituição Federal de 1988, que obviamente reverbera as gerações anteriores, estão direitos que abrangem muito mais gente. Grupos desfavorecidos, marginalizados, oprimidos da nossa sociedade, que se encontram apartados do centro do desenvolvimento social, precisam deste cuidado a mais. Então, requer que os nossos legisladores tomem o cuidado
de elaborar leis que proporcionem a vida mais digna para essas pessoas, para este mundo, para essa realidade dentro da qual nós nos encontramos. Antigamente eu tinha uma ideia muito vaga, muito adolescente do que é o amor. Eu achava que amor era estar apaixonado por alguém. Nossa, como não podia estar enganado, né? Foi depois de muito amadurecer que eu percebi que o amor é um sentimento tão mais sofisticado e que somente pode surgir em mentes muito esclarecidas, em corações muito abertos, porque ama somente aquele que se doa ao outro. E quando você ama o outro de verdade, o que importa não é mais você, porque isso é egoísmo, o que importa é o outro, que é altruísmo. Este pensamento e este sentimento misturado com uma perspectiva filosófica, que nós podemos chamar de amor, me coloca na seguinte situação. Se o que importa é o outro que eu amo, eu quero que o mundo, que é o mundo da pessoa que eu amo, seja um mundo melhor. Então, é amando que eu amo o mundo, é amando que eu amo as pessoas, é amando o outro que eu amo a mim mesmo. Nossa, eu fui profundo agora, viu? Me desculpe, eu poderia ter falado mais tempo sobre isso. Um dia eu marco uma aula pra gente falar sobre o amor. Mas olha só, é este raciocínio de que se eu quero ser o verdadeiro ser humano civilizado, é que eu preciso entender que o que importa não é somente o eu, o que importam são as próximas gerações. E o que importa é o mundo dentro do qual essas próximas gerações viverão. Extrapola fundamentalmente o sujeito. A terceira geração de direitos humanos é uma geração que vai muito além do eu. É uma geração que vai além de nós, porque é o universo. Tá? Gente, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os direitos fundamentais, vou continuar os nossos debates sobre direitos humanos, né? Vou falar sobre as características dos direitos humanos, mas por hoje eu queria terminar com esta reflexão, né? Com a terceira geração de direitos humanos. Né? Por que nós precisamos de dar direitos à natureza, que não é um ser humano? Porque esse é um direito humano. Reflitam sobre isso. Porque para que nós sejamos mais humanos, nós precisamos entender que o universo é o único lugar onde nós podemos ser humano. Nós precisamos entender que uma terra preservada é a única possibilidade da continuação da nossa humanidade. E a nossa desumanidade, que é um risco sempre presente, que está no nosso vislumbre cotidiano, está ligado à destruição, desmatamento, negação de direitos e à não percepção de que existem grupos vulneráveis, de que existem pessoas que exigem outros direitos diferentes daqueles que eu possuo. Sabe, um cadeirante exige direitos que vão além daqueles direitos que eu possuo. Um idoso exige direitos que vão além daqueles direitos que eu possuo, que eu usufruo. Então, é esta perspectiva de uma humanidade muito mais abrangente que os direitos humanos nos incitam a nos tornar, a ser coletivamente. Então, quem é você diante dos direitos humanos agora? Quem é você que luta pelos direitos humanos a partir de agora? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.